Olá, meus amigos! Agora a gente vai começar o nosso mini curso de questões para ética na OAB. Eu não sei se você já fez o nosso curso de ética do conteúdo, né? Se não fez, eu recomendo que pare agora aqui a nossa aula e vai lá assistir o nosso curso de ética para a primeira fase da OAB. Se você já fez, você já me conhece, eu sou o professor Ricardo Cruz. Estamos juntos aqui para continuar nessa nossa jornada rumo à aprovação na OAB. Então, como a gente já conversou no nosso curso de aulas, e para você que não assistiu, eu recomendo fortemente que você leia todo o estatuto da OAB, todo o código de ética, como a gente já falou várias vezes, é importante que você leia de ponta a ponta, a gente está aqui para te orientar, mas é importante que você faça, que você exerça esse papel de protagonista nos seus estudos, para que você possa realmente avançar e garantir uma pontuação excelente na disciplina de ética profissional. É uma disciplina que a gente não vê ao longo da faculdade, alguns cursos têm essa disciplina, mas é muito pontual, ali não é algo que te prepara para a OAB, para a prova da OAB, mas é uma disciplina que ela é muito importante para a prova, que tem uma quantidade de questões enormes para a prova, uma quantidade de questão muito grande. E o conteúdo é fácil de estudar, é suave, não é um conteúdo pesado, é um conteúdo leve, é um conteúdo que muitas vezes vocês vão perceber que tem uma interseção com outras disciplinas, com outras matérias. Então é uma disciplina gostosa de estudar, suave, tem a ver com a atividade da advocacia que a gente vai exercer, que vocês vão exercer logo, se Deus quiser. E então é muito fácil de estudar e é muito importante, acima de tudo, o objetivo aqui de vocês é passar na prova. O objetivo é passar na prova. E essa disciplina ela é muito pesada para a prova no geral, para a pontuação em geral. Então tem uma quantidade enorme de questões. O conteúdo leve, o conteúdo suave, é só vocês seguirem esse método. Leiam o estatuto, leiam o código de ética, assistam as nossas aulas para poder dar esse norte a mais para vocês e vamos treinar, fazer questão. Nesse nosso curso aqui de questões, eu selecionei para vocês 25 questões, das últimas provas aí dos anos de 2016, 2017 e 2018. Eu não peguei uma prova só para a gente fazer, não. A gente vai catando questões aí de várias provas para vocês verem ao longo do tempo, ao longo das provas, como são essas questões. A gente dividiu também por matérias, para que possa ajudar também na fixação desses conteúdos para vocês, já que numa prova só existem questões aí de várias matérias, a gente vai fazendo por blocos aqui, de acordo com determinado conteúdo, para que vocês possam fixar mais e mais. Cada prova de concurso, prova de OAB é treinamento. Você tem que se adaptar a como a banca exige aquele conteúdo. Não adianta só estudar, tem que treinar. É teoria e prática. A gente vai estudar e vai treinar, para que a gente possa ter um excelente desempenho na prova. E se você tiver uma boa nota em ética, você já está com um pezinho ali aprovado já na primeira fase. Então a gente está aqui para te ajudar a alcançar essa aprovação. Siga esse caminho que a vitória é sucesso jurídico. Vamos lá. Então a gente vai começar falando um pouco aí do mandato e da atividade da advocacia em geral. Essas primeiras questões vão trazer esse conteúdo, um pouco de publicidade na advocacia, aquele aspecto bem geral da atividade da advocacia. A primeira questão, uma questão recente do ano de 2018, a banca nesses últimos anos tem sido a FGV, então é a banca que vocês vão fazer a prova de vocês, então vocês já vão se familiarizar com a escrita da banca, como a banca pede esse conteúdo em prova, e vocês já vão se familiarizar, já vão identificar ali mais ou menos o que a banca quer, espera de você, o que a banca pode trazer como pegadinha, e mais ou menos como o Estatuto e o Código de Ética vão ser traduzidos para uma prova. Acima de tudo, é isso que a gente tem que se preparar. Como eu falei para vocês, o regulamento geral deixa um pouquinho ele de lado, ele é muito extenso. A gente trouxe aí no nosso curso alguns artigos que vocês devem ler, devem dar uma olhada, mas de forma geral. Tem que ler de cabo a rabo o Estatuto, o Código de Ética. Como a gente vai ver aqui, as respostas estão lá, meus amigos. As respostas estão lá. Não tem nenhum manual, nenhuma chave de ouro. As respostas estão lá na lei, no Código de Ética, no Estatuto. Batata. Vamos lá. 2018, peço aí para nossa produção querida e amada botar na tela para vocês acompanharem mais fácil. Prova do exame 26, exame unificado, primeira fase, 2018. O advogado José Maria celebrou o contrato de mandato.
há muitos anos com o cliente Antônio para defendê-lo extrajudicialmente em certa questão. O instrumento não previu de forma expressa o prazo de duração do mandato. Considerando a hipótese descrita, assinale a afirmativa correta. Então aqui a questão ela fala exatamente do prazo do mandato, né? O mandato, como a gente falou em sala de aula, é aquele instrumento que vai outorgar poderes ao advogado, né? Vai constituir aquele mandatário, né? O advogado que vai representar ali o seu cliente. Então sobre o mandato, né, que dá os poderes ao advogado, vamos ver as questões. A letra A. Ausente previsão de prazo no instrumento, o contrato de mandato extrajudicial é válido e será extinto pelo decurso do prazo de 15 anos, salvo renovação expressa. Letra B. Ausente previsão de prazo no instrumento, o mandato extrajudicial é válido e não será extinto pelo decurso de qualquer prazo. Letra C. Ausente previsão de prazo no instrumento, o mandato extrajudicial é anulável e não será extinto pelo decurso de qualquer prazo, mas a anulabilidade pode ser pronunciada por decisão judicial, mediante alegação dos interessados. E letra D, ausente previsão de prazo no instrumento, o mandato extrajudicial é válido e será extinto pelo decurso de prazo de 20 anos, salvo renovação expressa. Então, voltando aqui para mim, a gente vê que em prova de concurso é muito interessante essa questão de prazos. As bancas adoram cobrar prazo, Então, quando você voltar para a sua leitura lá no Estatuto, no Código de Ética, marquem esses prazos, certo? É muito importante, porque isso é fácil para a banca cobrar, fácil para transformar numa questão. Tenta pensar como um examinador. Quando você for, por exemplo, você fosse elaborar uma questão. Poxa, é muito mais fácil fazer uma questão que cobra um número, cobra um prazo. É bem fácil de elaborar, certo? Outra questão aqui interessante, olha só essa letra C aqui, como ela é bem maior, né, mais robusta, né? Geralmente em prova de concurso a gente tem aquela dica, né, de que as questões grandes, né, geralmente elas são as questões corretas. Mas a gente vai ver que nessa prova aqui, nessa questão, não é bem assim. Aqui ela já traz várias questões, né? O prazo seria anulável, né? Como que é pronunciada essa anulabilidade, atrás se você não leu a legislação, você vai ficar realmente muito confuso. Isso é uma questão simples. O prazo 20 dias está lá na legislação. Se você leu, você sabe. Se você não leu, você simplesmente não sabe. Você não tem como chutar. É uma questão que realmente não dá para chutar. Então tem que ler realmente o Estatuto e o Código de Ética. Então a gente vai ver aqui que a resposta está bem aqui no artigo 18 do Código de Ética. Bem tranquilo, bem fácil. O mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso de tempo. Então, a previsão de tempo no mandato ela não é necessária, não vai ensejar qualquer tipo de anulabilidade. A gente viu que o mandato ele é um instrumento de confiança, então ele não é necessário estabelecer um prazo, né, um tempo de duração para aquela relação de confiança. Então, em regra, o mandato ele não necessita ter previsão de tempo, o mandato ele não vai se extinguir com decurso de tempo, salvo se o contrário for designado no respectivo instrumento. Ou seja, o mandato ele pode prever uma duração, ele pode prever um prazo, mas a ausência desse prazo não vai invalidar o mandato. E tampouco é necessário que tenha esse tempo, né, para a existência do mandato, que ele não vai se extinguir pelo decurso de tempo, é uma relação de confiança. Perfeito? Então vamos lá novamente aí as questões, certo? Vamos lá novamente às alternativas. Então, ausente a previsão de prazo no instrumento, o contrato de mandato extrajudicial é válido. Ok, perfeito, até aqui está ótimo. E será extinto pelo decurso do prazo de 15 anos, salvo renovação expressa, ok? Isso aqui está errado, a gente viu, não tem o prazo, beleza? O prazo lá na legislação não fala isso. A nossa alternativa correta. Ausente previsão de prazo no instrumento, o mandato extrajudicial é válido e não será extinto pelo decurso de prazo. Beleza? Então, a letra da lei, correto, a letra B, perfeito, fácil. Ausente a previsão de prazo, o mandato extrajudicial é anulável, não será extinto pelo decurso de qualquer prazo, mais anulabilidade. Então, aqui é aquela questão que você vê poxa, isso aqui está com cara de estar certo. Uma questão que está cheia de detalhes e tal.
Mas a prova da OAB, meu amigo, tá te enganando, é uma pegadinha da banca. Tenta jogar uma alternativa como se fosse, poxa, se você tentar ir no raciocínio, você vai ver, pô, decisão judicial vai ser anulável e tal. Mas não é, meu amigo, não é. Então, por isso é importante você ler o Estatuto e o Código de Ética. E por fim, mais uma vez, trazendo aqui a questão de prazo, não tem prazo no mandato. Em regra, o mandato ele não precisa de prazo. Né? Quando é que vai terminar o mandato? Né? Após o trânsito em julgado daquela decisão. Beleza? Daquele processo. Vamos lá para mais uma questão. Questão 2, 2018 também. Agora um outro exame, né? A gente viu naquele era da prova do exame 26, esse aqui é o exame 25, também FGV. Vamos lá. O advogado Ícaro dos Santos, pode jogar na tela, por favor. O advogado Ícaro dos Santos, regularmente constituído para a defesa judicial de certo cliente, necessitou, para o correto exercício do mandato, que o cliente lhe apresentasse alguns documentos. Então o advogado precisou que o cliente apresentasse documentos para que ele pudesse exercer bem a sua atividade da advocacia. Perfeito. Após Ícaro solicitar os documentos diversas vezes, realizando inúmeras tentativas de contato, o cliente manteve-se inerte por prazo superior a 3 meses. Né? Então, o advogado, para ele fazer a sua defesa, ou para ele entrar com a ação, ou para ele fazer qualquer tipo de peça, ele vai precisar que o cliente não só relate o que houve, mas também municie o advogado com provas, com documentos. O advogado, mostrando que ele é um causídico diligente, que ele é um advogado esforçado, solicitou do cliente, né, essa documentação. Por várias vezes, várias tentativas, né, e o cliente passou mais de 3 meses e não fez nada, né, não ajudou o advogado, para que o advogado pudesse exercer a sua atividade. Então vamos lá, considerando esse caso, qual é a alternativa correta. Letra A. Diante da inércia do cliente, o Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que se presume extinto automaticamente o mandato. Letra B. Diante da inércia do cliente, o Código de Ética e Disciplina dispõe que é recomendada a renúncia do mandato. Ainda de acordo com o diploma, a renúncia ao patrocínio deve ser feita com menção do motivo que a determinou. Letra C. Diante da inércia do cliente, o Código de Ética e Disciplina dispõe que é recomendado ao advogado peticionar nos autos, solicitando a intimação pessoal do cliente para a apresentação dos documentos. Apenas após o ato, se mantida a inércia, presume-se extinto o mandato. Diante da inércia do cliente, o Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que é recomendada a renúncia ao mandato. Ainda de acordo com o diploma, a renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou. Certo? Então, somente isso. A letra D. Eu estava aqui com a minha cabeça como se ainda tivesse uma letra E. Né? É costume de fazer prova de concurso. Então, lembrando que na nossa prova da OAB são sempre 4 alternativas apenas. Né? Então, aqui a gente está falando aqui da questão da desistência do mandato, né? O que o advogado ele deve fazer nessa hipótese quando o cliente ele não ajuda o advogado, né, nas suas diligências, não permite que o advogado possa exercer, né, de forma técnica, né, o seu mistério. Então, nesse caso, a nossa resposta ela vai estar bem aqui, ó, no Código de Ética e Disciplina, mais uma vez que coincidência. Artigo 15. O advogado não deve deixar ao abandono ou desamparo as causas sob seu patrocínio. Ele não pode abandonar o cliente e deixar a causa lá, ao Deus dará. Sendo recomendável que em face de dificuldades insuperáveis ou inércia do cliente quanto a providências que lhe tenham sido solicitadas, renuncie ao mandato. Então, o próprio Código de Ética e Disciplina, ele recomenda que o advogado ele renuncie o mandato nessas hipóteses. Então, o advogado ele tem a responsabilidade, né, sobre as causas que ele patrocina. Então, ele não pode deixar, o cliente não me entregou o que eu estava precisando, eu não apresentei a defesa, perdi o prazo, o advogado não pode fazer isso. Então, se o cliente ele não está sendo diligente, ele não está cumprindo com aquilo que o advogado solicitou, ele deve formalmente renunciar àquele mandato, né? Ele vai se abster, ele vai sair, ele vai como se fosse formalmente abrir mão daquele instrumento ali de confiança. Ele não vai mais fazer parte ali daquela relação, né, de confiança com o seu cliente, com o seu agora ex-cliente. E qual é a consequência, né, dessa renúncia do mandato?
aqui temos aqui uma consequência. A renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que determinou, fazendo cessar a responsabilidade profissional pelo acompanhamento, né? Então, quando o advogado ele renuncia do seu mandato, ele faz cessar a responsabilidade profissional. Então, ele não vai ter mais nenhuma responsabilidade, né? Eventualmente, a perda de prazo, ele não vai estar mais respondendo por aquela demanda a partir do momento que ele exercer essa renúncia. Importante, o Estatuto da OAB, no artigo 5º, parágrafo 3º, ele prevê um prazo, né? Então, um prazo de 10 dias. O advogado ele vai fazer a renúncia, nos próximos 10 dias ele vai continuar sendo responsável ainda por aquele processo. Terminado esse prazo, né, que é exatamente para o cliente procurar outro advogado, ou no decorrer dos prazos processuais o advogado ainda continuar prestando aquele auxílio, né, para que o cliente não fique desassistido. E terminado esse prazo, vai cessar a responsabilidade do advogado. O advogado ele não vai ter mais responsabilidade sobre aquele caso e ele está isento, né, de responder por qualquer eventual perca de prazo ou algo assim nesse sentido, né? Então, é muito importante isso. Então, vamos voltar lá para a nossa questãozinha. Primeiro aqui a letra A. Diante da inércia do cliente, o Código de Ética e Disciplina dispõe que se presume extinto automaticamente o mandato. A gente já viu lá que não é isso, conforme o artigo 15 do Código de Ética e Disciplina, né, o mandato ele vai continuar valendo, né, e recomenda-se que o advogado ele faça a renúncia daquele mandato. Diante da inércia, o Código de Ética e Disciplina dispõe que é recomendada a renúncia. Até aqui está beleza, né? Ainda de acordo com o diploma, a renúncia ao patrocínio deve ser feita com a menção do motivo que a determinou, negativo, ok? Essa parte aqui a gente viu que está incorreta, certo? A renúncia, ela não precisa ser motivada, ok? A gente tem que lembrar sempre que a atividade da advocacia é uma relação de confiança, né? Então, se houve algum desentendimento com o cliente, alguma questão, você não vai motivar isso, né? Você vai fazer apenas a renúncia, né, daquele mandato, simplesmente. Mais uma vez aí, ó, diante da inércia do cliente, o Código de Ética e Disciplina dispõe que é recomendado ao advogado peticionar nos autos, solicitando a intimação pessoal do cliente. Então, ó, essa questão aqui ela já não faz sentido. Como é que o advogado está no processo para defender o seu cliente, ele vai peticionar nos autos para que o próprio cliente cumpra aquela diligência? É uma relação de confiança. Como é que eu vou constranger um cliente no processo que eu estou para defendê-lo? Então, é uma questão que não faz sentido. Por isso que é interessante a gente entender a lógica, né, de como funciona essa matéria específica, para que a gente possa responder com muito mais facilidade as questões, certo? Aqui, mais uma vez, uma questão grande, uma alternativa grande. Então, geralmente nas provas em concurso, a gente é levado a responder aquelas alternativas que são mais elaboradas. Aqui na OAB, essa regra não vale muito. E aqui a letra D, diante da inércia do cliente, o Código de Ética e Disciplina dispõe que é recomendada a renúncia ao mandato. Perfeito? Até aqui ok também. Ainda de acordo com o diploma, a renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou. Ok? Então essa aqui é a nossa tão buscada alternativa correta. Letra D, recomenda a renúncia ao mandato e não há necessidade de motivação, ou melhor, sem motivação, né, para que não se constranja o cliente. Além disso, depois de feita a renúncia, é importante lembrar, o advogado ele deverá acompanhar ainda o seu cliente por 10 dias, né, para que ele possa eventualmente buscar um novo advogado, né, para aquela demanda, para que o cliente ele não fique aí desassistido. Perfeito, galera? Então a gente vê aqui que é basicamente a letra da lei e fazer questão, porque aí você pega a manha da prova, você vai se familiarizando o que a banca pede e como a banca pede, para você ficar atento a esses detalhezinhos. Próxima questão, já uma questão que a gente trouxe de 2016, o exame 21, né, o 21º exame unificado. Só pessoal, atentando aqui, a questão 3 é a questão aqui da nossa ordem, questão 3 da nossa ordem, essa não é a questão 3 dessa prova aqui, tá ok? A gente foi pegando aqui em ordem aleatória, tá? Questão 3 aqui nossa, se vocês quiserem ver a fonte original, foi lá no 21º exame unificado de 2016, nossa banca querida FGV. Vamos lá. Janaína é procuradora do município de Oceanópolis e atua fora da carga horária demandada pela função como advogada na Sociedade de Advogados Alfa, especializada em direito tributário. Então aqui a banca ela já está te dando
uma pista aqui interessante, né? Ela exerce uma função, né? Ela é procuradora do município e, fora da carga horária, ela é advogada numa sociedade de advogados, né? Então, a banca, ela não trouxe essa observação aqui à toa, certo? É para mostrar que aqui ela não está fazendo nenhuma atividade que seria incompatível com a advocacia. Fora da carga horária, ela é procuradora do município, está exercendo atividade de advogado. Beleza, procurador do município, né? Se não há nada, nenhuma informação divergente quanto a isso, pode exercer a advocacia, né? Então essas carreiras de procurador de município, procurador do estado, em regra pode exercer a advocacia desde que fora da carga horária de trabalho. Vai depender também da organização dessa carreira, né? A carreira, ela pode prever que não há compatibilidade, né? Que é o exercício dessa carreira incompatível. Então existem alguns estados, por exemplo, que a atividade de procurador do estado é incompatível com a advocacia, outros já é permitido. Então, como a questão não falou nada em relação a isso, a gente presume que lá no município de Oceanópolis é lícito, né, é compatível exercer a atividade de advogado com a atividade de procurador do município. Beleza, vamos avançando. A profissional, a dona Janaína, já foi professora na Universidade Estadual Beta, situada na localidade, tendo deixado o magistério há 1 ano, quando tomou posse como procuradora municipal. Então, uma outra informação: além de advogada e atualmente procuradora do município, ela já foi professora, né, na Universidade Estadual, já foi professora de magistério, né, de nível superior. Então, beleza, a banca trouxe aqui para a gente algumas informações chaves, né, necessárias, certo? Que vai nos traçar as diretrizes, os caminhos das pedras para a gente poder dar uma olhada com atenção nas alternativas e ganhar mais uma questão. Olha só, agora vem aqui o ponto crucial da questão. Aqui ela te trouxe aqui a base, né, do da qualificação da Janaína, né, o que ela é e tal. Agora lá vem a pegadinha, né? Aqui que vai estar o ponto de dificuldade da questão. Atualmente, Janaína deseja imprimir cartões de visita para divulgação profissional de seu endereço e telefones. Assim, dirigiu-se a uma gráfica e elaborou o seguinte modelo, né, no cartão lá de visita da Janaína. O seguinte modelo. No centro do cartão consta o nome e o número de inscrição, certo? De Janaína na OAB. Logo abaixo, o endereço, o telefone do escritório. No canto superior direito, uma fotografia da advogada, com vestimenta adequada, certo? A advogada está bonitinha lá na sua fotinha, no seu cartãozinho, com o nome e número de inscrição, endereço e telefone do escritório. E sobre esse cartão de Janaína? Agora a banca vai te perguntar: será que esse cartão de Janaína está correto? Mais uma informação aqui importante sobre o cartão da Janaína. Olha só, na parte inferior do cartão estão as seguintes informações, né? Procuradora do município de Oceanópolis, advogada da Sociedade Advogados Alfa e ex-professora da Universidade Beta, certo? A impressão será feita em papel branco com proporções usuais e grafia discreta na cor preta. Considerando a citação, assinale a afirmativa correta. Então, outras informações adicionais que Janaína colocou no cartão: que ela é procuradora do município, né, que é uma verdade, ok? Ela é procuradora do município, advogada da sociedade e ex-professora. Ela não está mentindo. Mas agora, para a advocacia, é possível essa publicidade, esse tipo de informação? Aí, isso que a gente vai avaliar, que vai ser pedido pela banca. Outra questão importante aqui que a banca trouxe: a impressão será feita em papel branco com proporções usuais e grafia discreta na cor preta. Então, mais um elemento aí da atividade da advocacia: a publicidade ela tem que ser discreta. Então é legal também a gente fazer a questão, porque a gente aprende também um pouco, né? A gente revisa também o que a gente já viu. A publicidade da advocacia ela tem que ser sóbria, tem que ser discreta. Então, ó, ele está falando aqui, ó, um papel branco, grafia discreta, cor preta e tal, uma coisa bem sóbria realmente, certo? Vamos ver aqui as alternativas, tá bom? Sobre o cartão da Janaína. Os cartões de visita pretendidos por Janaína não são adequados, né? Já está falando aqui que o cartão da Janaína está errado, certo? Não são adequados. Por quê?
Bom, são vedados o emprego da fotografia pessoal e a referência ao cargo de procurador municipal. Os demais elementos poderão ser mantidos. Então, essa é a primeira questão. Está falando que o cartão da Janaína está fora. A Janaína pode até responder por isso na OAB. E esses são os motivos porque o cartão dela estaria equivocado, certo? Fotografia pessoal e o cargo de procurador municipal. Vamos para a próxima alternativa. A gente não vai dar a resposta ainda. Os cartões de visitas pretendidos por Janaína, pautados pela descrição e sobriedade, como a gente falou aqui, ó, descrição, sobriedade, beleza, são adequados às regras referentes à publicidade profissional. E aí, será que está certo? Será? Vamos ver. Questão, a alternativa C. Os cartões de visitas pretendidos por Janaína não são adequados. Ó, mais uma alternativa que está dizendo que o cartão dela não serve. Por quê? O emprego de fotografia e a referência do cargo de magistério que Janaína não mais exerce. Os demais elementos poderão ser mantidos. Então aqui está dizendo que o cartão está errado porque ela tem uma fotografia. Ó, vejam só a diferença aqui. Ó. Aqui já fala que é fotografia pessoal e aqui fala apenas fotografia. Né? Não pode porque tem fotografia no cartão e porque fala do cargo de magistério que ela não mais exerce. E aqui a letra D, que os cartões de visitas pretendidos por Janaína não são adequados. Né? Por quê? A referência ao cargo de magistério que Janaína não mais exerce e a referência ao cargo de procurador municipal. Os demais elementos poderão ser mantidos. Então, dentre essas alternativas aqui, uma alternativa diz que o cartão dela está ok, está válido, conforme essa descrição. As outras vão dizer que o cartão está inadequado. Por quais motivos? Aqui, emprego de fotografia municipal, emprego de fotografia pessoal, já estou até me misturando. Fotografia pessoal, procurador municipal, por isso estaria incorreto. Aqui, uma fotografia qualquer e a referência do cargo que ela não ocupa mais de magistério. Esse seria o motivo da invalidade. E aqui, o motivo da invalidade seria a questão do cargo de magistério, que ela não mais exerce, e a referência ao cargo de procurador municipal. E o resto, para essa alternativa, estaria tudo ok. A gente vai dar uma pausa aqui e no próximo bloco a gente vai ver a fundamentação e a resposta correta. Vamos lá, meus amigos, já já!